Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, porque é uma coisa no seu plano de governo que encontramos muito pouco a ser falado. Queria saber quais são as propostas do senhor, se o senhor tem alguma proposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade, se o senhor pretende cumprir essa Agenda 2030 até o fim do Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Muitos. Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Só tô fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa te falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? Alguns empresários. Não, fala um, pelo menos. É que eu só tô fazendo a pergunta. Não, você tá fazendo um ato discriminatório contra os empresários. E aqui a população tem que ouvir o seguinte: empresário é povo. Empresário é alguém que tem CPF e resolveu ter um CNPJ para gerar emprego e gerar renda. Isso é discriminatório com a classe empresarial do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 2 milhões e você não responde por eles. Você não é empreendedor. E se você tiver o nome de alguém, a gente trata o nome aqui específico. Eu não admito você falar isso do empresariado de São Paulo. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não somos desse jeito. Me desculpa falar isso. Você só queria fazer uma pergunta, mas você foi injusto com a classe. Sem problemas. Então vamos lá. Respondendo a pergunta. Já respondi a pergunta, isso não existe na classe empresarial, porque aí foi o maior ponto alto aí. A questão das queimadas, né? A gente precisa do governo do estado agindo, precisa do governo federal que tá mandando bombeiro lá pra Bolívia pra apagar fogo lá, e aqui tá numa situação destruidora. Nós estamos vendo alguém em vários atos criminosos incendiar o estado de São Paulo para elevação de preços. A gente sabe que está acontecendo isso. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa plantar mais árvore. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa de áreas para escoar água, né? Porque quando começar a chover, e espero que chova antes da eleição para enterrar a candidatura e a eleição do Bananinha, porque se chover você vai lembrar que não foi feito nada que deveria ser feito. Aqui a gente precisa limpar centenas de mananciais dentro dessa cidade, e na região metropolitana são milhares. Nós precisamos de colocar energia com o governo do estado para limpar esse esgoto. O plano de universalização do saneamento básico a gente precisa de entregar, porque 40% das periferias não tem saneamento básico. Nós precisamos urgentemente de políticas onde nós, o povo, faz o quê? Ajuda a limpar essa cidade. E com a nossa prefeitura, o nosso jeito inovador, nós vamos fazer isso e vamos cobrar, inclusive. Então, assim, a gente tá com um problema grave na cidade de São Paulo, que é o desleixo. Andando por essa cidade, ela tá 100% cheia de lixo na rua. E o que acontece? Esse lixo começa a ventar, cai no manancial. E vai juntando com o esgoto e com a falta de saneamento. Coisas básicas que a gente precisa fazer numa cidade tão poderosa. Acabou. Tempo 2 minutos. O senhor agora há pouco citou o Guilherme Boulos, que é seu adversário. Quando o senhor acusou o Guilherme Boulos de ser usuário de cocaína, pouco depois um jornal, o jornal Folha de São Paulo, revelou que o processo em que o senhor baseava essa afirmação era movido contra outro Guilherme Boulos, que é candidato a vereador na cidade. Eu nunca usei esse processo, nunca falei dele. Então, aí depois que isso aconteceu, o senhor afirmou que teria provas de fato. E tem, vou mostrar no outro debate. Por que o senhor ainda não revelou essas provas? Porque senão vocês vão esquecer e vai ficar abafado. Eu quero ele com orifício rugoso lombar na mão, esperando um grande dia. A cidade não vai virar um pó. Tranquilo, deixa comigo. O senhor tem, nas últimas pesquisas, o senhor tem liderado entre os eleitores homens, mas ficou em terceiro lugar em relação às mulheres. Isso aconteceu na pesquisa Atlas divulgada nessa semana. O senhor tem ali alguns percalços, inclusive em relação a Tabata Amaral, mas eu queria saber como que o senhor pretende conquistar o voto do público feminino, como o senhor pretende ganhar a confiança desse público, e o senhor acredita que algumas falas em relação à candidata poderiam ter atrapalhado, talvez, os votos desse público? Se for alguma fala em relação à candidata, é só pegar as falas que eu também elevei a Marina, que é uma grande mulher, uma guerreira. Ou seja, eu acho que não é isso, não. Eu tô liderando no voto cristão, nos evangélicos, eu tô liderando os mais jovens, eu tô liderando os homens. Você queria que eu liderasse tudo? Isso vai acontecer no dia 6, não dá pra liderar todos os votos. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Agora, eu peço encarecidamente para as mulheres olharem para os candidatos a forma que os candidatos tratam suas mulheres. O prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, tem um boletim de ocorrência de violência doméstica. E ele está liderando com as mulheres. Eu acho que está faltando dar publicidade para isso. Vocês da imprensa podiam ajudar para que todo mundo saiba que a própria mulher do Ricardo Nunes registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica. Aí, olha como eu trato a minha esposa, olha como eu trato a minha mãe, olha como eu trato a minha irmã, minha sobrinha, olha como eu trato a minha filha. É a questão que vocês precisam de olhar. Agora, se for por proselitismo, continue do jeito que tá. Agora, eu posso ser duro aqui nas palavras, mas eu sou alguém apaixonado por servir. E eu sei que o eleitorado feminino está comigo, e isso vai ficar provado a gente vencendo essa eleição. Candidato, eu vou emendar 2 perguntas em uma, porque a gente já está com 37 minutos de entrevista, temos mais 3 aí. Em uma sabatina, o senhor falou que as suas propostas são sonhos e disse que não vai cumprir elas em 4 anos. Queria saber
Se o senhor, ao fazer isso, está quebrando a confiança do seu eleitorado, se o senhor pretende como manter essa confiança do seu eleitorado. E também perguntar se o senhor pretende largar a Prefeitura de São Paulo, caso seja eleito, em 2026, para ser candidato a presidente e seguir os passos do ex-governador João Dória, que ao fazer isso ele deixou a Prefeitura de São Paulo e seguiu para o governo em 2018. Esse governo de hoje é o governo Dória. E a gente está combatendo esse governo. Ele mostrou como não fazer. Eu faço compromisso de ficar os 1.460 dias no governo da cidade de São Paulo. E nós vamos mudar esse país a partir de São Paulo. A grande verdade é que todo mundo fica muito preocupado porque é um cargo muito importante, inclusive sobre mudança de fato na vida das pessoas. A Prefeitura de São Paulo ela é mais poderosa que o cargo hoje de presidente da República. Eu posso mudar a educação, eu posso mudar a sua realidade, eu posso fazer um programa habitacional sem ficar precisando da ajuda de ninguém, porque a gente vai ter um orçamento recorde no ano que vem de 120 bilhões de reais. Então tá aqui meu compromisso firmado de estar com vocês. Eu tenho paciência, nunca vou esconder que um dia serei presidente do Brasil. Eu não vou cometer o mesmo erro que Dória, vou ter paciência. Eu acredito que o Bolsonaro pode voltar a ser elegível. Eu acredito que o Luiz, ao contrário do Biden, não vai reconhecer a incapacidade e vai acabar competindo. E eu quero de verdade é que entrem mais políticos pra gente não ficar dependendo dessas promoções aí. Eu quero defender um futuro, pra gente não ter eleição todo ano par, muito chato. Eu defendo que a gente tenha o fim da reeleição no futuro, ou que a gente também tenha o fim de uso de dinheiro público no futuro. Eu quero de verdade que a política seja um lugar de filantropia, não de profissão nem de carreira. Você entendeu? Carreira, né? Carreira. Tem gente que tá caçando uma carreira. Sobre as promessas? Só pra gente concluir. As promessas são sonhos porque a gente precisa de acordar no dia 6 de outubro e votar. São 10 projetos, são 10 planos de governo que são 10 sonhos. Então, essas pessoas estão sonhando em meter a mão num dinheiro e meter um monte de companheiro. O meu sonho é de transformar a sua vida. Agora, se a gente não acordar, vai continuar um sonho. Eu tô te falando de coisas que são completamente tangibilizadas pra gente fazer. Agora, a grande verdade é que a maioria das pessoas não estão preparadas para um político que fala a verdade. Existem coisas que não se terminam em 4 anos, mas se começa, cria uma política institucional e não eleitoreira para que a gente possa continuar avançando em Ação entre as empresas de ônibus e o crime. E o senhor pretende rever esses contratos do transporte público? 100% dos contratos serão revisados, todos. Né? E se tiver inadequação, vai ter prazo para isso. Não cumpriu, vai ser suspendido provisoriamente. Não cumpriu, vai ser cancelado o contrato. Eu não tenho doação de nenhum grupo que tem ligação com a prefeitura. O Bananinha já foi comprovado, né, que ele defende aí o crime. Ele defende o PCC porque, apesar das acusações, ele vai num outro dia na empresa de ônibus tirar onda e tirar foto e proteger, né, essas pessoas. De fato, tá tendo apuração, tá tendo investigação. Ele que queria se descolar do PCC ficou falando que eu tenho ligação com isso. Eu não tenho ligação nenhuma e essa vai ser a última geração do crime aqui na cidade de São Paulo, porque nós vamos mudar com a educação e com o emprego e com o esporte. Candidato, nós aqui na cidade de São Paulo temos um problema grave na segurança pública, principalmente no centro de São Paulo, que é a Cracolândia. Nós temos também, além dessa questão da problema de segurança pública, tem piorado a situação de imagem que a região central passa para outros países, até outras cidades, como por exemplo o Rio de Janeiro. A Cracolândia é um grande problema também para os comerciantes ali da região. Queria saber do senhor quais são as suas propostas em relação aos dependentes químicos da Cracolândia, em relação à segurança pública também, para evitar novos casos de furtos e roubos ali na região para os comerciantes e também para quem anda na região central. No plano de governo nosso, tem um anticrime. A gente vai entrar com um jejum de crime no dia 1º de janeiro, usando tecnologia, aumentando de acordo com o caixa da prefeitura a operação delegada, para você que nunca ouviu isso. Ao invés do policial militar que já tem farda, arma, treinamento e tirocínio, ao invés dele trabalhar de bico em algum lugar, né, na rede privada, vai trabalhar para a Prefeitura de São Paulo. E a gente vai estender isso para a Polícia Civil e vai ser um choque, né, na gestão. A questão de segurança pública, implementando tecnologias de monitoramento por análise preditiva para prevenir, prevendo crime, né? Não só uma política de encarceramento, mas uma política de prevenção. E a gente vai começar no distrito de Pinheiros. E a gente tem 96 distritos na cidade, a população aprovando, a gente vai combater o crime em todos, com tecnologia em todos esses distritos. E a questão da Cracolândia, não tem nenhuma novidade. Quem governa nosso plano de governo é o Felipe Sabará, ele já tirou mais de 3.500 pessoas de situação de rua. Eu que vim agora da Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, que é o maior empregador de gente que saiu da rua. O McDonald's é o número 1. Às vezes você vai no drive-thru, quem tá lá, alguém que era da Cracolândia. O que a gente precisa fazer? Mapear todos os casos, fazer uma meta gestão de todas as pessoas que estão na rua, são mais de 80 mil, cresceu 23% em relação ao ano passado. A gente precisa mapear da onde essas pessoas estão vindo. Tem vários municípios do estado de São Paulo que estão mandando essas pessoas para cá. Não tem mendigos lá, mas eles estão mandando para cá. Segundo, criar uma divisão na questão de alcoolismo, porque tem muita gente ali que não é problema com crack nem com droga, é com alcoolismo. São 3 cenários, 3 ambientes: rua, abrigo e emprego. Tem uma lei estadual que fala sobre agricultura familiar e que a gente precisa de ter na merenda escolar, 30% dela tem que vir de agricultura familiar e nem 5% está atendendo isso. Nós vamos criar a colônia, já tem essas colônias, essa agricultura familiar vai receber essas pessoas e nós vamos investir nossa vida para o seu parente que está na rua voltar para casa.